Boa noite a todos. Sessão ordinária de 30 de abril de 2019. Expediente. Estão presentes a esta sessão ordinária os senhores vereadores Bento Alves Ribas, Elceque Pereira Iga, Francisco Dias Ferreira, Marcelo Fernandes Belotto, Nilson Cavalcante Tenório, Renato Siqueira Trives, Sordelino Dias Filho, Valfrido Calneto e Vitor Norbiato Florentino. Havendo quórum para deliberar, eu declaro aberta a 44ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Santos Expedito, a realizar-se hoje, dia 30 de abril de 2019, e sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determino ao secretário a leitura do versículo bíblico. Salmos 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Determina ao secretário a leitura da ata número 006/2019 da 43ª sessão ordinária realizada no dia 9 de abril de 2019. Ata da 43ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Santos Expedito, Estado de São Paulo. Aos 9 dias do mês de abril de 2019, às 20 horas, no recinto do plenário, vereadora Nadir Bernadelli Rego, da Câmara Municipal, sítio Avenida Barão do Rio Branco, 485, em Santos Expedito, São Paulo. Sob a presidência do vereador Vitor Norbiato Florentino, secretariado por mim, Sordelino Dias Filho, primeiro secretário, esteve reunida em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santos Expedito. Feita a chamada dos vereadores, ficou registrada a presença de Bento Alves Ribas, Elceque Pereira Iga, Sordelino Dias Filho, Francisco Dias Ferreira, Marcelo Fernandes Belotto, Nilson Cavalcante Tenório, Renato Siqueira Trives, Valfrido Calneto e Vitor Norbiato Florentino. Havendo quórum para deliberar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da ata de número 5/2019 da 12ª sessão ordinária realizada aos 26 dias do mês de março de 2019. Terminada a leitura da ata, a referida ata foi colocada em aberto para recebimento de retificações. Não havendo retificações, a ata foi colocada em votação, aprovada por 8 votos. A seguir, o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores os papéis que constavam nos papéis de expediente: balancete da Prefeitura de Santos Expedito, referente ao mês de fevereiro de 2019, balancete da Câmara Municipal de Santos Expedito, referente ao mês de março de 2019, indicação de número 7/2019, de autoria do vereador Vitor Norbiato Florentino, Sordelino Dias Filho, Elceque Pereira Iga, Nilson Cavalcante Tenório e Bento Alves Ribas. Requerimento de autoria de Valéria Azevedo Cavalcante, endereçado aos senhores vereadores, solicitando que providencie uma lombada na rua José Mineiro dos Santos, no bairro Virgínio Cabral da Silva Neto. Requerimento de número 8/2019, de regime de urgência especial ao projeto de lei número 10/2019, da autoria do Executivo Municipal. Ofício número 84/2019, encaminhando a essa Casa de Leis projeto de lei número 10/2019 do Executivo Municipal. E mensagem ao projeto de lei número 10/2019 do Executivo Municipal. Nesse instante, o vereador Francisco Dias Ferreira requereu verbalmente a dispensa da leitura do projeto de lei número 10/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização da abertura de crédito adicional especial e da outras providências, pelo motivo dos vereadores possuírem cópias em mãos, em quem foi concebido pelo senhor presidente. A seguir, foi lido o ofício número 89, de autoria do Executivo Municipal, encaminhado a essa Casa de Leis, o projeto de lei número 11/2019 do Executivo Municipal, e mensagem ao projeto de lei número 11 do Executivo Municipal. Nesse instante, o vereador Francisco Dias Ferreira requereu verbalmente a dispensa da leitura do projeto de número 11/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação ao artigo 3º e insere parágrafos e revoga dispositivos da Lei Municipal número 783/89,
de 21 de setembro de 1989. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente determinou ao secretário a chamada dos senhores vereadores para o pronunciamento sobre o assunto de livre escolha. Feita a chamada dos senhores vereadores, discursou o vereador Valfrido Calneto, que cumprimentou a todos e disse que o senhor presidente, na outra sessão, declarou seu voto como válido e que jamais votou e tem provas concretas, inclusive a ata que foi aprovada naquele dia e que já requereu na secretaria a cópia da ata e que vai a fundo porque a decisão do senhor presidente é inconstitucional e que estavam presentes na sessão os 6 ex-presidentes e se algum deles achassem no requerimento interno ou na lei orgânica ou alguma lei específica que apresentem ou ajuda o senhor presidente a apresentar na outra sessão para ele calar a boca e que só vai calar quando ver a realidade, porque tem certeza que não existe no requerimento interno nem na lei orgânica e quem saber baseado em que artigo o senhor presidente tomou essa decisão e disse que está pior do que a ditadura e que se no seu tempo de política não existia e disse que a não ser que seja uma lei nova do Bolsonaro que está por fora. Dando continuidade, falou sobre a apresentação do projeto do vereador Marcelo Fernandes Belotto, que deixou de apresentar com 1/3 dos vereadores e que o presidente convidou para uma reunião na secretaria em que aglomerou com outros companheiros da bancada, querendo que apresentasse um projeto da bancada, e o vereador acabou apresentando como de sua autoria, sendo considerado inconstitucional, e disse que o prefeito copiou o projeto e que na realidade é de autoria do vereador Marcelo Fernandes Belotto, que vem há anos, e em virtude que a jurídica estava de licença gestante, o vereador Marcelo Fernandes Belotto acabou elaborando meio que corrido e protocolou com data separada. A seguir disse que sempre participaram de sessões extraordinárias para aprovar recursos para o município e nunca deixaram de votar, e esta Casa de Leis tem deixado a desejar de votar em requerimento de informação como do vereador Renato Siqueira Trives, em que foi rejeitado e disse que foi citado pelo senhor presidente que na época do José Aparecido de Souza, que já faleceu, que ele não era só contabilista, que era um gênio, era contabilista, era jurídico e era um cara com cultura. E agora o primeiro concurso que o Moisés Fernandes Belotto, quando era prefeito, que a fase era uma coisa e que hoje é outra. E que naquela fase os cargos de braçal, pedreiro, vigia, varredor, zelador, merendeira, tudo era feito exame prático, e agora já existe o exame escrito que Vossa Excelência está desatualizado, que hoje é outra época, e quando falam que o tribunal está exigindo curso superior, é porque o Tribunal de Contas está apontando e falaram que ele foi um dos denunciantes de desvio de função e disse que quando ele denuncia, ele assina e que nessa casa ele tem feito denúncias verbalmente. A seguir falou que foi elevado uma função com cargo de comissão, que gosta da pessoa e que não tem nada contra a pessoa, e outros funcionários será que não são merecedor e que todos os funcionários são merecedores. Em seguida falou que comentou na outra sessão sobre entulhos na casa que é propriedade do atual prefeito e que maior vergonha, esta hoje em frente à secretaria da Câmara tem um tambor de água cheio há mais de 15 dias e tem uma carreta no pátio da prefeitura paralelo ao muro que caiu, e quem estava fazendo o serviço de pedreiro do muro eram os operadores de máquina e pintores da prefeitura, e que também pararam, e que o tambor de água está lá a céu aberto, criando dengue, e porque estão colocando o pessoal na rua cobrando limpeza nos terrenos, se a própria prefeitura não está dando exemplo. Dando continuidade, falou que não tem nada contra a construção de ninguém, e onde tem um lanche do genro do Zé Maria foi construída em uma época passada em área verde, e o prefeito encaminhou um projeto querendo regularizar umas coisas tortas
que fez o ex-vereador Mauro Sérgio, fez um requerimento solicitando informações se a área era verde ou de lazer. E o prefeito fez um ofício retirando o projeto e comunicou que estava retirando em virtude do requerimento do vereador e que se os vereadores forem lá hoje, vão ver que estão esquadrejando e que a prefeitura tem terreno apropriado para doar, que se for para doar é totalmente a favor e que acha que doar uma área que é inconstitucional aos os nobres colegas têm de olhar com bons olhos. Em seguida disse que o funcionário não tem estabilidade e que fala que antes de ter estabilidade passa no concurso e que no regimento interno e no estatuto fala que antes de completar a estabilidade não pode ser elevado ou transferido, e tem gente que fez concurso para uma coisa sem ter estabilidade e foi jogado para outra coisa, com outra referência. E finalizando, disse ao senhor presidente que requeriu nessa Casa de Leis, e assim que tiver documentação em mãos, vai tomar as devidas providências, e se tiver este artigo na lei orgânica ou no regimento interno, ou alguma lei específica, vai dizer que o nobre colega está de parabéns. A seguir discursou o vereador Bento Alves Ribas, que cumprimentou a todos e disse estar usando a tribuna para também comentar sobre esse assunto, em que o vereador Valfrido comentou sobre o projeto do vereador Marcelo Fernandes Belotto, que foi um tema discutido em discussão entre uns 4 a 5 vereadores na Câmara, em que o vereador Valfrido comentou e que foi simulado um complô, que estavam reunidos para deliberar sobre esse assunto. Ele disse que ele estava mal informado, que não foi assim e que ele mais os vereadores Sordelino Dias Filho, Elvis Seik Pereira Riga e Marcelo Fernandes Belotto estiveram lá para dar os pareceres das comissões, e que foi convidado pelo vereador Francisco Dias Ferreira e que é da sua comissão. E disse que de repente o vereador Marcelo Fernandes Belotto chegou também e sugeriu esse assunto, e que não foi nada combinado e que esse assunto já vinha sendo comentado há vários dias, e que inclusive foi um dos caras taxados por ser crítico, porque debateu bastante com o vereador Marcelo Fernandes Belotto, e que foi sabendo deste projeto de lei pelo presidente da Câmara, que tinha ido em uma reunião com o vereador Sordelino Dias Filho e falou que esse projeto de lei apareceu agora e que iam redigir pela mesa diretora, como é de praxe, todos os projetos que fazem parte e que é da mesa e que não é iniciativa de vereador, que não tem acessibilidade de fazer qualquer projeto. A seguir falou que o vereador Marcelo Fernandes Belotto deve ter interessado nesse projeto, porque é um dos primeiros projetos a ser apresentado de iniciativa de um vereador, e que comentou na hora que o vereador Marcelo Fernandes Belotto estava sendo egoísta, em que ele não gostou e disse que poderia ser apresentado por vários vereadores ou pela mesa, e não sabe qual motivo que não relatou, e falou para ele convidar a bancada para assinar junto ou com a mesa diretora, e que um dos primeiros projetos a ser apresentado na região, e que comentou sobre a legalidade do projeto, em que a procuradora jurídica estava junto, e falaram que estava tudo certo, e assim fizeram, e depois foram descobrir que esse projeto é ilegal. A seguir, disse que ninguém teve culpa, e como os procuradores da prefeitura acharam essa falha no projeto e o executivo acabou entrando com esse projeto em que ficou surpreso, em seguida disse que o vereador comentou uma falha e que esse projeto foi aprovado, que não foi da maneira que o vereador quis, mas entenderam que ele teve uma boa iniciativa, e o vereador Valfrido quis acusar que eles tiveram interferência e acredita que não é que o projeto vai ser aprovado e será de bom grado para o município, independente de quem seja a sua autoria. E disse que é importante que o projeto vai trazer bem para o município. A seguir discursou o vereador Sordelino Dias Filho, que cumprimentou a todos os presentes e disse que não vai jurar porque sua religião não permite, e que também foi nessa reunião, sem saber do que se tratava, não sabia que esse projeto estava em pauta, porque foi
na Câmara para fazer os pareceres das comissões e que a doutora Edenilda ligou para ele e quando chegou lá já estavam os vereadores Marcelo Fernandes Belotto, o presidente Vitor Norbiato Florentino, Elvis Seik Pereira Riga e o vereador Bento Alves Ribas, que quando chegou já estavam no meio do assunto e nem sabia do que se tratava e pelo que entendeu o projeto estava praticamente pronto e de quem seria a autoria do projeto, porque o nobre vereador Marcelo Fernandes Belotto correu atrás desse projeto e depois lembrou que ele tinha comentado sobre esse projeto com ele. E depois disso, não ficou sabendo que esse projeto estava em andamento na Câmara, com a procuradora jurídica. Dando continuidade, falou que esteve participando em um evento em Presidente Prudente, juntamente com o vereador Vitor Norbiato Florentino, em que o assunto central era sobre esse projeto. E quando saíram de lá, o vereador Vitor Norbiato Florentino mencionou para entrarem com o projeto de autoria da mesa com 5 vereadores. E quando chegaram na Câmara, estava a questão de o vereador Marcelo Fernandes Belotto ter entrado com o projeto. E o vereador Vitor Norbiato Florentino ter comentado sobre o assunto e a questão abordada na reunião era que fizesse o projeto em nome de todos os vereadores. E como o Bento Alves Ribas mencionou, o vereador Marcelo Fernandes Belotto insistiu que fosse dele a autoria. E os outros vereadores abriram mão naquele momento. E depois aconteceu todas essas situações que todos estão cientes. A seguir, complementou que estão no mês de abril, no mês do aniversário da emancipação política do município do Santo Padroeiro e da cidade, e que na próxima sessão vai estar passado esses eventos e que na próxima sessão vai mencionar mais a respeito do último evento que vai ser relacionado a essas festividades. Vai encerrar com o Dia do Evangélico, que será no último sábado do mês de abril, que já tem uma programação já pronta, feita pela funcionária Josiane da Prefeitura, que esta está ajudando nesse trabalho, que vai deixar para falar na próxima sessão. E finalizando, falou que queria pedir principalmente a Deus em que estiveram participando com várias entidades e autoridades responsáveis pela segurança da festividade e que lembrou que é importante sim, mas principalmente pedir a Deus a proteção, que envia os seus anjos para guardar e proteger de todos os males, acidentes e coisas ruins, especialmente nesses dias de festividade. E finalizando, desejou a todos uma boa noite. A seguir, discursou o vereador Marcelo Fernandes Belotto, que cumprimentou a todos e disse que, em relação ao projeto de lei orgânica, gostaria de pontuar algumas coisas comentadas pelos vereadores, que, primeiro, o seu projeto não é inconstitucional e que tem vício de iniciativa, que é um termo diferente e que pode afirmar que é mais constitucional do que o projeto apresentado pelo Executivo. E outro ponto a respeito do não entendimento de não ceder a autoria da mesa diretora, como citado na Câmara, que também estava lá para a reunião de comissão, junto com os membros das 2 comissões em que preside, e que esse assunto surgiu lá e os motivos que levaram a permanecerem com a sua decisão, que já explanou esses motivos e falou novamente que era respaldo jurídico, que não é detentor do conhecimento pleno da lei orgânica e tampouco do regimento interno, e que pouco mais de 2 anos faz parte dos trabalhos dessa Câmara, e tinha respaldo jurídico para fazer daquela forma, e foi orientado dessa maneira, e que entende o transcorrer das coisas e que não vê como egoísmo em não abrir mão da autoria do projeto, que citou na reunião que buscou e trouxe material, recursos e leis de outros municípios e trouxe para a assessora jurídica, e assim foi desenvolvido o projeto, que apresentou e deixou esse enfado nas mãos da assessora jurídica da Câmara, que todos sabem é uma pessoa super capacitada para fazer esse tipo de trabalho. E o egoísmo que foi citado se deu por conta disso, que é um trabalho que ele desenvolveu e que estava até certo ponto respaldado, que não precisava da assinatura da mesa diretora para apresentar, e que reconhece o seu erro, que cometeu e deveria ter procurado o regimento ou na lei orgânica ou na autoria do projeto, que tudo aconteceu muito rápido e que o projeto não é inconstitucional. E sobre a questão da pressa do prefeito apresentar sem vício e que não teve tempo de corrigir o erro que cometeu,
Dando continuidade, diz que o ano passado o prefeito apresentou um projeto de lei que acha que os vereadores não se recordam e que não recorda o número, mas acha que deve ter sido o projeto 25 de 2019, que institui a nota fiscal eletrônica do município, que foi lido em plenário e foi para análise das comissões e que estava de repouso por ter feito uma cirurgia no joelho e encontrou vários erros nesse projeto, e que este projeto foi retirado pelo executivo e foi apresentado outro projeto com outro número, em que foi que o responsável para mostrar o projeto executivo os erros cometidos no projeto, a inconsistência constitucional, a redação errada. Foi esse vereador que poderia ter usado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para honrar o projeto e não quis fazer isso, apresentando os erros ao Executivo, em que tomou providências para tirar e apresentar o projeto com a redação correta e aprovaram este projeto nessa Casa de Leis. E não teve essa oportunidade e que cometeu vício na autoria do projeto. A seguir disse que não cabe à mesa diretora deliberar o que vai ser aceito ou que não vai ser aceito, e que o senhor prefeito não teve e não espera que tenha com ele a mesma consideração com o que teve quando apresentou os erros do projeto dele. E para fechar esse assunto, disse que não é contra o projeto do prefeito, porque até então o projeto que ele apresentou e o seu projeto com outras inserções, que ele inseriu algumas consideradas inconstitucionais, que o projeto não foi aprovado ainda e que está para análise das comissões, e esses pontos que levantou a assessoria jurídica está ajudando a pontuar, e acredita que o projeto virá com emendas, porque tem inconstitucionalidades, erros de redundância citado, parágrafos que não condizem com o que está sendo citado, que faz análise sucinta de todos os projetos que entram nessa casa, e encontrou esse problema e está trabalhando nele com a assessora jurídica, porque não tem conhecimento jurídico e técnico para deliberar sozinho sobre isso, e que vão aprovar esse projeto da melhor maneira possível para que possam usar, seguindo tudo o que a Carta Magna prevê. E finalizando, desejou a todos uma boa noite. Terminado o trabalho das fases de expediente, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos da fase da ordem do dia e comunicou aos senhores vereadores as matérias que constavam em pauta para discussão e votação. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o projeto do requerimento número 008/2019 do Regimento de Urgência Especial, o projeto de lei de número 10/2019 do Executivo Municipal. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discursou. Posto em votação, o requerimento de número 8/2019 foi aprovado por 8 votos. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o projeto de lei número 10/2019 da autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autoria para a abertura de decreto adicional e da outras providências. A seguir, o senhor presidente designou o vereador Sordelino Dias Filho para que fizesse o relatório especial do projeto que estava em discussão, e em seguida determinou a suspensão da sessão por até 30 minutos para o parecer especial. Reiniciada a sessão, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura do parecer do relatório especial. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discursou. Posto em votação o projeto de lei número 10/2019 do Executivo Municipal, e nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, e convidou os vereadores que estivessem de acordo a permanecerem sentados e os que fossem contrários a se levantarem. O projeto de lei de número 10/2019 da autoria do Executivo Municipal foi aprovado por 8 votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente declarou aberta a fase de explicação pessoal e determinou ao secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, em que discursou o vereador Francisco Dias Ferreira, que cumprimentou a todos presentes e disse que fazem um trabalho com qualidade e respeito a todos, e disse que esses projetos que foram aprovados foram bem-vindos para o município e para a população, em que agradeceu os vereadores que aprovaram
esses projetos que vêm apoiar o município. Em seguida, fez um convite a todos os munícipes expeditenses para as festividades religiosas e as festividades de emancipação política de 61 anos e tem o privilégio de estar homenageando o município e falou que vários vereadores não alcançaram o começo da emancipação política do município, que era distrito de Alfredo Marcondes, em que pediu para que as pessoas prestigiem os eventos, pois fazem com que o município cresça. Em seguida, disse que todos os vereadores fazem tudo para o melhor do município e que estão para discutir projetos bons e ruins e que já votou o contrário em projetos no passado e que tem vereadores atuantes que trabalham e fazem sua parte como vereador. Como o vereador Marcelo, que entrou com um projeto que não deu certo, em que foi devolvido para a Câmara, em que o Executivo entrou com esse projeto, projetos estes bons que atendem a população. Em seguida, disse que todos os que estão presentes na sessão e vereadores querem o bem para a cidade e que da sua parte fará o melhor, principalmente o senhor presidente, que conduz essa casa da melhor forma. Dando continuidade, cumprimentou sobre uma reunião com os militares em que vários vereadores estavam presentes, que foi uma festa muito bonita, principalmente aos militares que vêm dar apoio e segurança ao município. E que o estado de São Paulo é o estado com melhor segurança que existe, pois em outros estados estão uma baderna que não respeita os policiais, nem tampouco a pessoa do governador. A seguir, disse que sempre pediu a Deus para que ilumine as pessoas para dar segurança para o município e para as festividades religiosas evangélicas, para que todos fiquem bem com as suas famílias e amigos e participem das festas da cidade. Em seguida, comentou sobre a avaliação do MIT, que se tudo correr bem, chegarão à instância turística e que o município receba uma verba maior e que torce para que isso aconteça e tem certeza que vai acontecer porque ele mora aqui e quer ficar aqui, porque aqui, e em seguida agradeceu muito a Deus por ter saúde e estar nessa Casa de Leis mais uma vez para fazer o melhor para o município e a população. E finalizando, desejou a todos uma boa noite. A seguir, discursou o vereador Sordelino Dias Filho, que cumprimentou a todos e disse que queria fazer o uso da tribuna rapidamente para comentar que esta semana foi visitar a fábrica de botas aqui no município, que hoje está no CRAS, em que ficou muito feliz pelo trabalho que está sendo feito por uma pessoa totalmente comprometida e profissional, que já está dando emprego para 4 pessoas da cidade e que nota o respaldo da prefeitura está dando para esse pessoal e que ficou sabendo que há um planejamento para expandir esse trabalho, para que haja mais funcionários à medida que for aumentando as vendas, e ficou surpreso de ver o tamanho da máquina que está lá trabalhando e que ficou muito feliz e que parabenizou o Jorge, que é o cabeça do negócio, e também os funcionários, Sidney, Jéssica, Eliane e Stephanie. E pediu a Deus que dê certo para que cresça e se desenvolva, e comentou que seu irmão do Mato Grosso, servisse, ia querer uma encomenda dessas botas, pois é o estilo dele. Em seguida, falou que a ideia é de aumentar e fazer outros tipos de trabalho, como cintos, bolsas, tudo com material de couro, e ficou muito feliz, pois diante de tantas situações negativas, vem uma notícia simples, mais interessante, pois é o começo que pode expandir, e não sabe se um dia vai chegar ao nível de uma Taramps, e todos sabem que moram em uma cidade que não tem muito empreendedorismo, que tem serviços e que a grande maioria das pessoas trabalham fora por falta de ausência de trabalho na cidade, em que parabenizou a J. Botas e finalizando desejou a todos uma boa noite e despediu e pediu que Deus abençoe a todos, que possam ter uma ótima semana. A seguir, discursou o vereador Vitor Norbeato Florentino, que cumprimentou a todos e fez um convite da inauguração do 8º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, que acontecerá dia 11 de abril, às 11 horas, na sede do Comando em Presidente Prudente, com a participação do governador do estado, e em seguida parabenizou e agradeceu pelos convites da reunião inconstitucional do aniversário da cidade, que aconteceu
no dia 27 de março, em que foi muito bem conduzida pelos funcionários da casa, com a presença do Padre Humberto, instituições, Sabesp, policiais e outras autoridades, tudo para acontecer de melhor forma as festividades do município. Em seguida, agradeceu em nome da Gláucia, coordenadora de saúde, pelo convite da Conferência da Saúde, que aconteceu no dia 28 de março, em que participou também, muito importante para o setor da saúde, que hoje é uma referência em relação a outros municípios, e disse que tem muito orgulho de fazer parte do município, que a saúde e a educação é priorizada. Falou também sobre a participação da Conferência do Idoso, que aconteceu no dia 29 de março, com a participação de muitos idosos, que hoje é mais de 162 idosos do grupo do idoso, com o selo do idoso, com participação em campeonatos e várias atividades, sempre melhorando e diminuindo os gastos com a saúde, e diz que quando melhora a saúde do idoso, deixa de gastar com a saúde. Em seguida, agradeceu ao Roberto, engenheiro agrônomo do município, pelo convite da audiência em que aconteceu no dia 2 de abril, do Plano Diretor de Erosão Rural, com a participação de produtores rurais, com um valor relevante de 140 mil, onde houve audiência pública e que vai entrar nessa Casa de Leis para ser aprovado. Em seguida, disse que, em relação ao aniversário da cidade, pediu a Deus, a São Expedito e a todos os colaboradores e a toda a população para que ocorra da melhor forma possível, como foi dito por outros vereadores, que o desenvolvimento do município tem que vir em primeiro lugar. Dando continuidade, falou que gostaria de esclarecer alguns pontos que foi dito em relação ao seu nome, que foi lido na ata em que o vereador Valfrido Calneto falou na sessão passada, que ele vive de prefeitura e que fala dele, que ele nunca viveu de prefeitura, e que ficou perguntando, será que ele não sabe da história dele, do município? A seguir, disse que em relação à sua história, que é o seu primeiro mandato, que tem muito orgulho e que vai cumprir com muito respeito e compromisso com a população, e quando foi funcionário público do município de São Expedito, entrou na área técnica depois de estar formado em engenheiro ambiental, e tem muito orgulho de ter realizado o aterro sanitário, de ter construído a Associação de Catadores, que gerou emprego no município, e tem muito orgulho de ter participado do plano para conseguir recursos do FEIDRO, e está orgulhoso do que fez como servidor público, não ganhando nenhum centavo a mais do que foi falado. E que entrou na Câmara Municipal como voto popular, sendo o seu primeiro mandato, depois de ter passado em concurso público do Estado, que desde novembro de 2017 não recebe pela Câmara, recebe pelo Estado, e não onera nenhum real do cofre público, e falou para o vereador Valfrido respeitar a sua história, a história dele, quando for falar de sua história. Em seguida, falou ao vereador que o tempo passa, que quando ele foi prefeito, por 2 mandatos, que foi feito como prefeito, e o que foi feito como vereador há mais de 20 anos. Foi feito denúncias para prejudicar funcionários e o município. E disse que ele é oposição por ser oposição, que nunca pensou no desenvolvimento do município. E diz que todos os que estão presentes na sessão conhecem a história dele e a sua história. Em seguida, falou que podem entrar no portal da transparência ou no Diário Oficial ou o imposto de renda, se quiser, e vai ver lá a transparência para todos que quiserem ver. Dando continuidade, falou que desses 40 anos deve ter mais coisas que fez e que inclusive está na declaração de bens do vereador, que em 2014 um alqueire de terra em São Expedito valendo R$8.000, isso valia em 2000, e como foi adquirido 15 alqueires avaliado em R$120.000, que fez uma cotação rápida, que um alqueire de terra hoje vale R$50.000, que até então 15 alqueires valeria R$750.000, e disse que quem não deve, não teme. Disse que está à disposição para dar esclarecimento e falou para pensar 2 vezes para apontar dedo para alguém, e que não está
para ser desrespeitado e não desrespeitar, mas quando falar de sua história de vida vai se defender. A seguir disse que não vai aceitar nenhuma ameaça e nenhuma intimidação, pois todos conhecem a história do vereador e que o vereador guarde bem essas palavras e pense bem quando falar o meu nome. Em seguida agradeceu em nome do padre Humberto da reunião com os policiais em que participou junto com alguns vereadores. Em seguida comentou sobre o projeto de autoria do vereador Marcelo Fernandes Belotto, que em nenhum momento a reunião foi direcionada a essa questão, que o vereador falou que tinha solicitado a procuradora Edenilda sobre esse projeto no semestre anterior e que não foi comunicado a ele, e que participou desse curso, que falou dessa emenda impositiva, em que levou a doutora Edenilda para capacitação, e disse que em nenhum momento ela não comentou nada, e depois, quando ele solicitou para que fosse criado a emenda impositiva, que ela lembrou que você tinha falado o ano passado para ela, e que se ele não tivesse cobrado, esse projeto não estava nem em discussão naquela época. E a lei que você formulou também tem uma cópia banal da lei de presidente prudente, e que é um mérito seu por ter corrido atrás e a doutora Edenilda ter feito o projeto. Nesse instante, o vereador Sordelino Dias Filho requereu verbalmente a prorrogação da sessão por ter vencido o prazo regimental da presente sessão. O requerimento verbal de prorrogação foi concedido pelo senhor presidente. Dando continuidade, o vereador Vitor Norbiato Florentino diz que não falou a sessão passada e, como foi comentado por alguns vereadores, queria dar o seu ponto sobre esse projeto. Em seguida, agradeceu a todos, a presença de todos os vereadores pela aprovação do projeto de abertura de decreto e que sempre aprovam os projetos para dar andamento nos trabalhos do município. Dando continuidade, o vereador Vitor Norbiato Florentino pediu que todos os vereadores participem das festividades do aniversário da cidade e falou que dia 18 de abril é a abertura das festividades às 17 horas para os vereadores que estiverem interessados no município. E finalizando, desejou uma boa noite a todos, encerrando os trabalhos da presente sessão ordinária. O senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária e comunicou aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis será realizada no dia 30 de abril de 2019, terça-feira, às 20 horas. Eu, Sordelino Dias Filho, primeiro secretário, lavrei a presente ata para ser lida e discutida, ser lida na próxima sessão, que, achando-se em tudo conforme, será aprovada e assinada pela mesa diretora desta Casa de Leis. Câmara Municipal de São Expedito, 9 de abril de 2019. Vitor Norbiato Florentino, presidente da Câmara, Nilson Cavalcante Tenório, vice-presidente, Sordelino Dias Filho, primeiro secretário, e Elvis Seque Pereira Riga, segundo secretário. A ata está em aberto para retificações. A ata está em votação. Aprovada por 8 votos. Senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Paulo, que é um comerciante aqui da cidade, muito conhecido. Também do Joel, que é uma pessoa que tem uma história muito grande, muito linda aqui na cidade, como os familiares, foi policial aqui na nossa cidade. E também, agora recentemente, pelo Exídio também, que é um morador antigo aqui da nossa cidade. Fica concedido um minuto de silêncio.
Determina ao secretário a leitura dos papéis de expediente para conhecimento dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Santo Expedito, balancete do mês de março de 2019. Total receita orçamentária do mês: R$ 1.060.399,26. Total de despesa orçamentária do mês: R$ 797.647,59. Município de Santo Expedito, ofício número 13/2019. Santo Expedito, 11 de março de 2019. Prezado presidente da Câmara, assunto: prevenção contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, informar a situação epidemiológica da dengue em nosso município até a presente data. Foram notificados 25 casos suspeitos, dentre eles 7 confirmados. Solicitamos a abrangência do tema dengue, sinais, sintomas e prevenção durante as reuniões periódicas e extraordinárias, visto que estamos em um mês de festividades, onde o fluxo de pessoas no município aumenta. Câmara Municipal de Presidente Bernardes, plenário Celes Pereira de Moraes. Presidente Bernardes, 17 de abril de 2019. Senhor Presidente, cumpre-nos com o presente encaminhar a consideração a essa Vossa Senhoria a cópia da moção de aplausos de número 6/2019, da autoria da vereadora Mariusa de Fátima Serazi Alves e subscrita pelos demais vereadores, aprovada em sessão ordinária, realizada no dia 16 de abril do próximo passado. Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração. Francesco Aparecido Armínio Breschi, presidente. Ofício circular, presidente prudente, 15 de abril de 2019. Ilustríssimo senhor, considerando a necessidade da eliminação da capina química em nosso meio, pois a mesma é um procedimento que consiste na remoção de plantas invasoras ou plantas daninhas utilizando produtos químicos, o que se caracteriza por uma prática ilegal, mas infelizmente muito praticada em nossa região, sem considerar os riscos envolvidos em danoso à saúde pública. Peço a dispensa do ofício, já que todos possuem cópias, irmãos. Dispensa da leitura do ofício está em votação. Aprovada por 8 votos. Está dispensado a leitura do ofício. Ofício circular, São Paulo, 28 de março de 2019. Assunto: relatoria analítico de saneamento básico 2017. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar a Vossa Excelência que está disponível em nosso site o relatório analítico de saneamento básico com as principais ações e resultados decorrentes do monitoramento da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água de esgotamento sanitário de Santo Expedito. Pela ordem, senhor presidente. Peço a dispensa do ofício, já que todos possuem cópias, irmãos. Dispensa da leitura do ofício está em votação. Aprovada por 8 votos. Está dispensada a leitura do ofício. Emenda supressiva número 001/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2019, da autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento da Lei Orgânica e Regimento Interno, propõe a seguinte emenda do projeto de lei à Lei Orgânica número 001/2019, da autoria do Executivo Municipal. Fica suprimido do projeto em evidência o artigo 2º, justificativa.
A presente emenda visa afastar os vícios apontados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como apontamento no parecer da referida comissão. O artigo 2º da proposta em discussão torna a mesma inconstitucional, bem como não atende à boa técnica legislativa. Diante do exposto referido, artigo deverá ser suprimido a fim de se afastar qualquer irregularidade na proposta. Câmara Municipal de São Expedito, 3 de abril de 2019. Marcelo Fernandes Belotto, relator, presidente relator. Sordelino Dias Filho, vice-presidente. E Elvis Seik Pereira Riga, secretário. Emenda modificativa, número 002, da autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei orgânica número 001/2019, de autoria do Executivo Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na lei orgânica e regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei de emenda à lei orgânica número 001/2019, de autoria do Executivo Municipal. Modifica a redação do artigo 1º, parágrafos 5º e 7º do projeto de lei em epígrafe, que passarão a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesas que integre prorrogação na forma do parágrafo 3º, serão adotadas as seguintes medidas. Parágrafo 7º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6%. A receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Justificativa. A presente emenda visa corrigir erros de redação apontados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como apontado no parecer da referida comissão, algumas incongruências no artigo 1º tornam o texto confuso. Ocorre que o parágrafo 5º, onde menciona o parágrafo 4º, deveria constar 3º, pois no montante destinado às emendas individuais está disciplinado no parágrafo 3º. O mesmo ocorre no parágrafo 7º, pois onde equivocadamente menciona-se o parágrafo 5º, deveria constar o parágrafo 3º, pois o cumprimento da execução financeira é tratado no parágrafo 3º, e não no parágrafo 5º, que dispõe apenas sobre os prazos a serem cumpridos quando ocorrem os impedimentos de ordem técnica. Diante do exposto, referidas modificações se fazem necessárias a fim de tornar a redação compreensível. Câmara Municipal de São Expedito, dia 3 de abril de 2019, Marcelo Fernandes Belotto, presidente relator, Sordelino Dias Filho, vice-presidente, e Elvis Seik Pereira Rico, secretário. Ofício número 100/2019. Senhor presidente, cumpre-me encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 12/2019, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e da outras providências. Sem mais, aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência e demais membros dessa Casa os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Ivandeci José Cabral, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vitor Norbiato Florentino, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Expedito. Mensagem ao projeto de lei número 12/2019. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres membros do Poder Legislativo Municipal, segundo as definições constantes da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo-se as etapas, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. A Lei Federal Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, disciplina também o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de iniciativa do Poder Executivo. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentre outras situações, são anunciadas metas fiscais, ou seja,
a montante a ser arrecadado e como e onde isso será despendido, seja em pessoal ou outras despesas de custeio, subversões, investimentos ou utilizando-se de superávit primário no pagamento do principal e juros de dívida. Orçamentária, possibilitando a análise dos princípios essenciais da estrutura do orçamento para que se atenda às demandas da sociedade. Para a elaboração do referido projeto, foram discutidas as prioridades da atual administração, com todos os envolvimentos, bem como a sociedade, mediante audiência pública realizada com essa finalidade. Sendo o que nos apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para externar-lhes votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ivandeci José Cabral, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 12, de 15 de abril de 2019. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município do exercício de 2020 e da outras providências. Ivandeci José Cabral, Prefeito Municipal de Expedito. Gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto por todos já terem cópias em mãos. Dispensa da leitura do projeto está em votação. Aprovado por 8 votos. Está dispensada a leitura do projeto. Determina ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre assuntos de livre escolha, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, vereador Nilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, vereador Valfrido Calneto. Senhor presidente, nobre colega e população presente. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer que Vossa Excelência, a gente até não deve estar com esse tipo de coisa, mas Vossa Excelência, como na sessão passada, disse que eu não fiz nada para o Santo Expedito, eu vou citar alguma coisa que eu fiz. Se Vossa Excelência conseguir fazer 10% do que eu fiz no tempo de Vossa Excelência assumir, ser vereador, ser alguma coisa no município, eu acho que o município vai ser bem agraciado com alguma coisa. Eu só vou dizer que, na realidade, eu como prefeito fiz 2 pontes de concreto, com 35 metros de comprimento, com larguras, para se colocar asfalto, não é ponte estreita. É claro, e o ex-prefeito também, Nilo Mazin, na época também fez mais 2, que é ligando com Arandope, e uma outra no bairro do Timbó. Moto niveladora foi comprada, não foi ganhada. Foi uma moto zero que eu comprei. Para a carregadeira, que inclusive, acho que se eu não estou com dúvida, acho que se encontra ainda na prefeitura W20, foi comprada com recurso próprio, não foi ganhada do governo, nem do estado, nem federal, nem da Dilma, nem de ninguém. Micro-ônibus zero, comprei zero e comprei ônibus usado quando era comprar outro ônibus novo, mas foi a fase que entrou estágio, então era tudo com a base de estágio, como é que a prefeitura paga estágio, não tinha como pagar a diferença, então na realidade não tinha como fazer. Ganhei a primeira ambulância para o município, primeira ambulância, primeira viatura para a Polícia Civil, foi uma rural também, foi ganhada. E comprei, com recurso da prefeitura, um Fusca para a Polícia Militar, que naquele tempo a polícia fazia a ronda aqui de a pé, e na realidade eles não aceitavam outro carro, só aceitavam o Fusca. Era exigência, eu queria, a prefeitura, sim, eu como prefeito, mas queria doar outros carros considerando melhor, e na realidade foi só o Fusquinha que aceitava, não aceitava outro carro. Delegacia, o prédio da delegacia de polícia. Só saiu 2 prédios do estado de São Paulo naquelas gestões, Santo Expedito, se eu não me engano, Turmalina. Nós tínhamos aqui a delegacia primeiro, que era uma de Tauba aí próxima à igreja, depois ela foi prédio alugado ali onde era da turma do finado Manuel Xavier, aquele tempo era do Anísio, dali depois foi para uma casa do finado meu pai, que depois foi demolida por não sei qual o gestor que demoliu ela, e no qual inclusive o terreno está vazio lá. Até foi onde eu falei que deveria ser doado para a igreja, que não construía em terreno de área verde, que eu vi já iniciando lá. Foi o segundo município do estado de São Paulo.
A piscina pública também foi construção minha. O centro comunitário foi de Nilo Mazini, a piscina foi construção minha. Reforma da praça naquela época também eu fiz, é claro, depois fez o prefeito Carlinhos, agora o outro prefeito fez, porque isso é uma continuidade que é coisa que não permanece para o resto da vida. Alambrado, muro, arquibancada do campo, também foi de autoria minha naquela época passada, está certo que já foram renovados também e feitos novamente. Muro do cemitério também foi eu que fiz como prefeito. E o maior, coisa que eu admiro até hoje, foi 28 quilômetros de rede de energia supletiva, no qual naquele tempo 5.115.000. Tá certo? Foi cortado muito zero, mas na época foi 5.115.000 que foi conseguido. Por sinal, tinha saído antes 3 milhões, não dava para fazer todo, e através de uma política que teve, que alguém interferiu lá, cortaram depois, através de um cara que eu acho que ele era um devoto de Santo Expedito, que ele era da Secretaria de Obras de São Paulo, depois ele foi para o Ministério, lá em Brasília, e ele me mandou pedindo, e eu não fui a Brasília não, eu mandei assinado em branco para ele, e a surpresa que ele me comunicava, tal dia está empenhado, e tal dia o dinheiro está na conta, e no dia que o dinheiro entrou na conta, eu fui na Kaiowá, me lembro como se fosse hoje, o diretor da Kaiowá chamado Lorenberg, e já passamos os 5.115.000 para Kaiowá, ela dando um documento se comprometendo a executar todos os projetos. Depois tive denúncia em cima disso, aí fala que eu sou denunciante, tive denúncia em cima disso porque ali onde se é perto do finado Tony Ferreira de Lima, tinha uma propriedade, se eu não me engano, de João Vigilato ali, tem ainda, que hoje é do filho do João Primo, era de João Vigilato e ele tinha do outro lado de lá, então tinha a casa. Aí quando executou, que foi para executar porque atrasou um pouco, aí o João Vigilato tinha desmanchado de cá e levaram a energia até do lado de lá. Como também o mesmo caso aconteceu na propriedade do Oswaldo Coelho, ele tinha um galpão do lado de cá, então naquele tempo punha, deixava o poste com 40 metros, não ligava que nem essa energia para todos, não, deixava só o poste com 40 metros da propriedade. Aí também denunciaram que foi feito o Oswaldo Coelho, depois a Kaiowá teve, e paguei, aí denunciaram que eu paguei adiantado, e a Kaiowá me deu um documento que jamais ela tinha executado nenhum município, nenhuma extensão de nada de rede, sendo que não fosse quitado adiantado. Então era a norma, e por isso que eu paguei 5.115.000 reais naquele tempo. 80% do centro da nossa cidade é pedra sextavada, era pedra sextavada, e no qual 80% praticamente foi eu que, 100% que tem, 80% foi eu que fiz, a outra parte foi Nilo Mazini. O recap da avenida são 2.000 metros, fiz também na época. Transporte, inclusive, quando eu peguei a prefeitura, transporte da zona rural, criança não tinha, transporte da zona rural, vinha de a pé do Sem Alquê, vinha a pé da Vila Vera, quem queria estudar. Eu implantei o transporte alugando, aquele tempo, vinha até de caminhonete, vinha de Piruacombi, aquele tempo era permitido, hoje já não é, a lei hoje já vem modificando. Asfalto de Santo Expedito a Flora Rica, Nilo Mazini trouxe até Santo Expedito, eu consegui levar até Flora Rica, no governo, foi Paulo Maluf, terminou no governo Quercia, deu, porque ela chegou a parar, e o governo Quercia deu uma prioridade que obras que tivesse com 50% adiantada, que eles iam dar o término. Então foi uma das obras que eu fiz. Adquiri basculante comprando, basculante zero, aquele tempo até era gasolina, e depois também adquiri uns outros basculantes usados e coisa, porque a época era difícil, não foi ganhado. Hoje os municípios têm, todos os municípios do Brasil hoje é ambulância, é moto niveladora, é para carregadeira. Ganhei também, naquele tempo não tinha emenda, mas a interferência do deputado Maluli Neto, 700.000 reais para guias e sarjeta no município nosso. Era o primeiro passo que a gente fazia. Agora, também transferi o serviço de água para a Sabesp, também é uma das obras que vem. Dei o loteamento Maria Laís Martins, 133, é claro, não é sem asfalto, sem coisa assim, mas também depois da época passada, inclusive quando foi dado esse outro loteamento, que também foi praticamente com recurso, praticamente eu que dei, porque eu comprei o terreno onde mora meu cunhado hoje, e eles trocaram com a prefeitura, mas foi lá, a recurso que eu tinha comprado para a merenda escolar foi trocado. Aí que seja bem-vindo, aqueles pessoal ganhou mais também, por ganhar dos terrenos, não deu para eles, não sei se na gestão deles para colocar tudo, mas
foi coisa. E também eu queria dizer que também eu nunca votei sobre um projeto, isso é de algumas coisinhas que eu estou citando, nunca votei sob emenda de nenhum projeto que viesse beneficiar o município. Quer dizer que isso aí a gente já está contribuindo. Se eu não votasse, solicitasse bancada, coisada, não vamos votar, não, que aqueles que pelo menos coisa e analisa, claro, vamos deixar de votar um projeto de bem-estar do município? Não. Então nós votamos. Agora aqui, inclusive, o senhor presidente declarou que não existe terra, mas o senhor presidente não sabe ler. Para mim, acho que ele não sabe ler, porque dentro da minha declaração de bens, inclusive está aqui, esse sítio mesmo de Quinzel, que ele está declarado agora nesse ano de 2018, que foi o final, 180 mil, mas em compensação, meus 4 alqueires e pouco ali, está declarado 750 mil. Isso aí Vossa Excelência não falou, falou do outro sítio. Então acho que Vossa Excelência não está sabendo ler, eu não sei o que está acontecendo nesta coisa, está faltando competência para isso. Agora Vossa Excelência diz que não verba de prefeitura. É uma verdade. Vossa Excelência foi contratado em 4 de fevereiro de 2014 como assessor técnico, ganhando R$ 1.004,14. Com 3 meses, Vossa Excelência foi demitido, foi criado um outro cargo, Vossa Excelência foi contratado como coordenador municipal de meio ambiente, ganhando R$ 2.025,94. Aí Vossa Excelência saiu para ser candidato a vereador, claro, não podia ser mais, tinha que sair fora para ser candidato. Mas foi mamar em Flora Rica, né? De prefeitura, quer dizer que na realidade, agora eu sim, eu nunca participei aqui na época do prefeito Moisés, na época do prefeito Carlinhos, que é o pai de Vossa Excelência, mas eu não tinha cargo nessa prefeitura, inclusive tinha minha esposa que também ajudava na parte de velório, na parte de terceira idade. Então eu só quero dizer o seguinte, que analisa as coisas com mais cautela. E outra, também a gente vê na Câmara Municipal o que aconteceu nessa prefeitura. O artigo 224, Vossa Excelência também está desrespeitando o Estatuto Funcionário, né, colega? Se for mentira minha, e eu ainda não levei conhecimento, só estou levando conhecimento de Vossa Excelência, que também está desrespeitando, está descumprindo com o Estatuto. Aí vê o artigo 224, que ele diz perfeitamente, simplesmente isso aí, analisa com meia cautela para mim evitar. O nepotismo eu estou aguardando para daqui mais tempo. Tenha dito, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bento Alves Ribas. Com a palavra, vereador Francisco Dias Ferreira. Com a palavra, vereador Sordelino Dias Filho. Com a palavra, vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, vereador Vitor Norbiato Florentino. Com a palavra, vereador Elvis Seque Pereira Riga. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Tribes. Ordem do dia. Quero comunicar aos senhores vereadores que constam na pauta da ordem do dia as seguintes proposições para discussão e votação. Projeto de lei número 011/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação ao artigo 3º, insere os parágrafos e revoga dispositivos na Lei Municipal número 783/89, de 21 de setembro de 1989. Determina ao secretário a leitura dos pareceres das comissões. Parecer passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto do projeto número 11, de 9 de abril de 2019, que dá redação ao artigo 3, insere parágrafo e revoga dispositivos da Lei Municipal número 783/89, de 21 de setembro de 1989. Parecer do presidente, Bernardo Fernandes Belotto, presidente, o Sordelino Dias Filho, vice-presidente, Elvis Seque Pereira Riga, secretário. Aqui já vou te parecer favorável. Teve parecer favorável pelo presidente, vereador Marcelo Fernandes Belotto, e pelo secretário Sordelino Dias Filho, voto favorável.
e também pelo relator Elvis Seik Pereira Riga. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Teve parecer favorável também pelo Marcelo Fernandes Belotto, Elvis Seik Pereira Riga e pelo secretário Sordelino Dias Filho. Determina ao secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão do projeto de lei número 011/2019, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Nilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, vereador Valfrido Calneto. Com a palavra, vereador Bento Alves Ribas. Com a palavra, vereador Francisco Dias Ferreira. Com a palavra, vereador Sordelino Dias Filho. Com a palavra, vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, vereador Vitor Norbiato Florentino. Com a palavra, vereador Elvis Seik Pereira Riga. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Trives. O projeto de lei número 011/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno, convido os senhores vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os que forem contrários a se levantar. Aprovado por 8 votos. Emenda supressiva número 001/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2019, de autoria do Executivo Municipal. Determina o secretário a leitura dos pareceres da emenda supressiva número 001/2019. O projeto passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve voto favorável do vice-presidente Sordelino Dias Filho, pelo secretário Elvis Seik Pereira Riga e pelo presidente Marcelo Fernandes Belotto. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E teve parecer favorável pelo presidente Marcelo Fernandes Belotto, pelo vice-presidente Sordelino Dias Filho e pelo secretário Elvis Seik Pereira Riga. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. E teve parecer favorável presidente relator Marcelo Fernandes Belotto, voto favorável pelo vice-presidente Elvis Seik Pereira Riga e pelo secretário Sordelino Dias Filho. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Teve parecer favorável pelo presidente Marcelo Fernandes Belotto, pelo vice-presidente Elvis Seik Pereira Riga e pelo secretário Sordelino Dias Filho. Determina ao secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão da emenda supressiva número 001/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, vereador Nilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, vereador Valfrido Calneto. Com a palavra, vereador Bento Alves Ribas. Com a palavra, vereador Francisco Dias Ferreira. Com a palavra, vereador Sordelino Dias Filho. Com a palavra, vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, vereador Vitor Norbiato Florentino. Com a palavra, vereador Elvis Seik Pereira Riga. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Trives. A emenda supressiva número 001/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do Regimento Interno, os senhores vereadores deverão responder sim ou não, à medida que forem chamados pelo primeiro secretário. Nilson Cavalcante Tenório. Sim. Valfrido Calneto. Bento Alves Ribas. Sim. Francisco Dias Ferreira. Sim. Sordelino Dias Filho. Sim. Marcelo Fernandes Belotto. Sim. Vitor Norbiato Florentino. Sim. Elvis Seik Pereira Riga. Sim. Renato Siqueira Trives. Sim. Aprovado por 9 votos. Emenda
modificativa número 002/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de emenda de lei orgânica número 001/2019, de autoria do Executivo Municipal. Determina ao secretário a leitura dos pareceres da emenda modificativa número 002/2019. O projeto passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve parecer favorável pelo presidente Marcelo Fernandes Belotto, pelo vice-presidente Sordelino Dias Filho e pelo secretário Elvis Seque Pereira Riga. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. E teve voto favorável pelo vice-presidente Elvis Seque Pereira Riga, pelo secretário Sordelino Dias Filho e presidente relator Marcelo Fernandes Belotto. Determina ao secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão da emenda modificativa número 002/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, vereador Nilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, vereador Valfrido Calneto. Com a palavra, vereador Bento Alves Ribas. Com a palavra, vereador Francisco Dias Ferreira. Com a palavra, vereador Sordelino Dias Filho. Com a palavra, vereador Marcelo Fernandes Belotto. Com a palavra, vereador Vitor Norbiato Florentino. Com a palavra, vereador Elvis Seque Pereira Riga. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Trives. A emenda modificativa número 002/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 2º do Regimento Interno, os senhores vereadores deverão responder sim ou não à medida em que forem chamados pelo primeiro secretário. Nilson Cavalcante Tenório. Sim. Valfrido Calneto. Sim. Bento Alves Ribas. Sim. Francisco Dias Ferreira. Sim. Sordelino Dias Filho. Sim. Marcelo Fernandes Belotto. Sim. Vitor Norbiato Florentino. Sim. Elvis Seque Pereira Riga. Sim. Renato Siqueira Trives. Sim. Explicação pessoal. Determina ao secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra nessa fase de explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição. Presidente, o senhor não proferiu o resultado da votação. Desculpa interromper. Desculpa. Aprovado por 9 votos. Explicação pessoal. Determina ao secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra nessa fase de explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, vereador Nilson Cavalcante Tenório. Com a palavra, vereador Valfrido Calneto. Com a palavra, vereador Bento Alves Ribas. Com a palavra, vereador Francisco Dias Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui até para esclarecer algumas coisas e fazer um pedido também que está faltando na nossa cidade. Primeiro de tudo, a sinalização nas nossas ruas, que nas nossas festas do padroeiro e no município da cidade, da administração política da nossa cidade, não teve essas indicações horizontais nas ruas, onde eu presenciei vários fatos de acidentes em algumas ruas, porque ninguém sabe onde é a preferência de cada um. Então, senhor presidente, o prefeito falhou nessa parte. E eu acho que está em tempo ainda de corrigir, porque nossa cidade continua. E o movimento também na nossa cidade continua. De um outro lado, senhor presidente, eu também peço, e já pedi várias vezes aqui, limpeza nas nossas ruas, que estão faltando. Na rua Carlos Gomes, onde as pessoas também não ajudam também, né? Tem isso também. Mas que o prefeito deixa a desejar a limpeza nas nossas ruas, justamente na área central da cidade. E eu acho que deve tomar posição para que essas coisas não continuem acontecendo. De outro lado, senhor presidente, o vereador Valfrido falou aqui sobre a energia, aqui, no qual
era o comando dele de prefeito, e ele fez a sua parte. Até porque nosso município está em pé, porque quem passou por aqui fez a sua parte. Os prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores e outras pessoas que ajudaram o nosso município. Então, ele falou a verdade. Em 1988, ele era o prefeito e ele trouxe a energia para a nossa cidade, não na cidade, mas na zona rural do nosso município, no qual passou a rede mestre lá na minha propriedade. Isso foi bom. Depois veio o governo Lula, que também deu prioridade para as pessoas, puxar luz para todos. Pessoas que não tinham condições de puxar sua energia, ele deu energia lá. Então, eu digo assim, né? Cada um que passou por aqui, que fez a sua parte e ajudou as pessoas, prefeitos, os presidentes de câmaras, vereadores, presidentes, governadores. Então, cada um fez a sua parte. Isso foi bom. Justamente. Mas nem todos fazem essa parte. Tem intenção e vontade de fazer. Porque se não fazer, não acontece as coisas. Então, por isso mesmo que eu vim aqui para falar isso. Então, e vai acontecer mais vezes. Nos estados do Mato Grosso, do Sul, do Norte, que não tem energia, lugar longínquo de distantes cidades. O presidente Lula levou energia para ele lá. Justamente pagou sem custo nenhum para o proprietário. E além do mais, pessoas que tinham grandes poderes financeiros, que aproveitou dessa situação, que também teve o direito de usar essa energia. Então, ele deu para todos, para pequenos e grandes, médios também. Então, isso foi bom. Até porque nós usamos essas coisas. Eu tenho energia na minha propriedade. Graças ao governo Lula, que ele deu energia. Eu não paguei nem um centavo por isso. Na época, era uns 30 metros da rede mestre, onde o prefeito Valfrido colocou energia lá, rede mestre. E o Lula deu a prioridade para os pequenos produtores e grandes produtores. E eu fui um beneficiado sobre isso. Custou 30 metros lá, com poste, com padrão, com transformador, R$27 mil. E ele pagou. Eu só assinei o papel de ordem de pagamento. Então, eu digo assim, todos que passaram por essa casa, pelos governos estaduais, governos federais, fizeram a sua parte. Isso foi bom. E ajudou muitas pessoas. Mas tem que ter vontade para fazer isso. Se não tivesse vontade, não fazia. Porque nós temos hoje governos que têm poder na mão e eles não fazem o que as pessoas precisam. Então, isso é certo. Nós sabemos disso. Então, tem que ter a vontade de fazer e o bom coração para poder ajudar as pessoas que necessitam. Então, eu tenho certeza disso, que sempre nós somos assim... dados às pessoas que de bem do nosso governo estadual, municipal e federal, que eles entram para fazer alguma coisa para todos, não contando aquelas pessoas que queiram fazer o mal. Não pensamos nisso, pensamos no bem de cada um. Isso é o que nós precisamos, e para isso nós estamos legislando por uma causa melhor, sempre. Se não fôssemos nós vereadores para fazer algo melhor, não estaremos aqui, com certeza, porque as pessoas não elegiam nós para legislar. Por gentileza, me dá o endereço, por favor, senhor vereador. Me dá o endereço, por gentileza, eu estou sem endereço há 3 anos. Por favor. Ô meu amigo, eu acho que tem uma tribuna livre aqui para poder falar, né? Senhores vereadores, por favor, 3 anos sem endereço. Peço senhor vereador terminar o tempo de explicação, depois o senhor falar fazendo. Tá. Sim, mas vamos deixar ele terminar de falar.
E com certeza, isso eu falarei depois. Justamente. Para isso, senhor presidente, eu acho que tem que colocar uma tribuna livre ali, para as pessoas reivindicarem as suas vontades. E eu acho que deveria ter. Se o senhor presidente colocar, eles têm livre-arbítrio para poder falar essas coisas, né? Eu acho que, sendo gravado aqui, é bom para poder cobrar da gente o que é preciso. Tá bom? Então, senhor presidente, eu quero finalizar minha palavra aqui, em nome do Padre Humberto, que ele me pediu para falar hoje aqui, sobre as festas do padroeiro que aconteceu na nossa cidade, e foi muito gratificante, deu uma renda para o município, uma renda para a igreja, igual para todos, né? Não estou dizendo igreja evangélica ou católica, não interessa, estou dizendo para todos, né? E que ele pede para convidar todos vereadores e populações para que vá ao final de semana, 3, 4 e 5 de maio, nas festividades lá no santuário de Santo Expedito, que vai acontecer uma grande festa lá. Isso é para todos. E quem ganha somos todos nós. Com certeza disso, né? O município, nós, os comerciantes e alguns mais que podem estar na nossa cidade. Então, ele pediu para convidar as pessoas para participar dessa festa, que é uma festa maravilhosa, uma festa familiar, que abrange muito longe, vem pessoas de fora, distante, para participar da nossa festa aqui. Então, eu deixo esse convite em nome do Padre Humberto, para que as pessoas participem da nossa festa. Temos, no dia 3, quermesse, no dia 4, quermesse à noite e leilão de gado à noite. No dia 5, que é no domingo, almoço, praça de alimentação o dia todo e leilão de gado na parte da tarde, a partir das 14 horas. Então ele pediu para convidar as pessoas para participarem daquele evento que é para todos. É para todos, no modo geral, para todos. E que as pessoas participem lá, tem praça de alimentação o dia todo lá. E que as pessoas participem para poder alavancar o nosso município, a nossa cidade. Já que nossa cidade está no MIT, em avaliação de município de interesse turístico da nossa cidade. Então, isso é bom para que as pessoas, porque tenho certeza disso, vem pessoas de fora avaliar o nosso percentual aqui. E para isso precisamos ter uma avaliação boa, para que continue. E nós chegamos à instância turística. Em 2020, 2021, chegar à instância turística, receber pelo menos 2 milhões de reais por ano investido aqui na nossa cidade. E o próximo prefeito que vai fazer isso, administrar com boas intenções, com bons olhos, para que as pessoas se sirvam dessa cidade e participem dos movimentos da nossa cidade. E eu quero estar junto, senhor presidente. E todos nós, vereadores, vamos estar juntos também, para que possa dar um anseio a essas pessoas, os visitantes que vêm de fora, os turistas que vêm de fora, para que dê um anseio para eles, para que eles voltem sempre. E nossa cidade continue crescendo sempre e nunca pare. Deus abençoe a todos. Tenham boa noite. Com a palavra, o vereador Sorelino Dias Filho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas que nos assistem, as pessoas que estão aqui nos assistindo também nessa noite, quero cumprimentar aqui o Cássio Bernadelli, que é o vice-prefeito da nossa cidade, né, os demais que fazem parte da nossa cidade. Primeiramente, senhor presidente, eu quero aqui agradecer, primeiramente a Deus, porque nós tivemos um mês aqui de festividades, várias festividades no nosso município, e por bondade de Deus não aconteceu
nenhuma coisa assim fora da normalidade, né? Alguns imprevistos, alguns detalhes sempre acontecem, mas dentro da normalidade tudo ocorreu bem, graças a Deus, todos os eventos. E eu quero ressaltar aqui um dos eventos e aproveitar para agradecer a todos vocês, que foi um evento que aconteceu no sábado de manhã, e agradecer o pessoal do Hospital HR pela equipe que foi enviada aqui na manhã, os vários exames que foram feitos, corte de cabelo, lanches, brincadeiras para criança e tantas outras coisas, e entre tudo isso, o geladinho que foi servido para as pessoas e as crianças, que foi uma doação dos nobres vereadores. Então eu quero, em nome do pessoal do hospital, da Maria Lúcia, que é a coordenadora responsável, agradecer a doação de vocês, que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Eu quero fazer aqui também uma indicação verbal. Eu quero que isso leve ao conhecimento do setor de obras. Eu não sei se é cabível ou não, mas como a gente representa a população, a comunidade, hoje eu estava acompanhando o enterro, o velório do seu Exídio, e quando chegou lá no cemitério, foi solicitado, foi feito esse pedido, né, de que modificasse o sistema do portão do cemitério, em vez de ser de abrir, de ser de correr. Segundo eles, lá seria muito mais viável, até porque o carro não entrou dentro do cemitério, porque o lugar onde ia ser o sepultamento era logo na esquerda, logo na entrada, né, e não tinha como passar por causa do portão, né, que se abrir o portão, não tinha como passar do lado, né, e para dar a volta, para chegar lá embaixo e voltar, é uma volta muito longa. Então foi feito esse pedido, né, como foi agora à tardezinha, não deu tempo de fazer indicação, então que isso possa ser encaminhado ao setor de obra para analisar se é viável, né, fazer essa mudança no portão. Também eu não posso deixar aqui de citar as 3 pessoas que faleceram recentemente na nossa cidade, né, o seu Paulo, que foi um comerciante de muito tempo aqui na cidade, começou na questão de feira, de feirante aqui da cidade, e depois teve os seus mercados aqui na cidade, né, contribuiu para a cidade. Então quero deixar aqui as minhas considerações. Também ao Joel, que é uma pessoa que com certeza vai fazer muita falta para nós, para a família, né, veterano da polícia, uma pessoa que trabalhou aqui na nossa cidade, né, uma pessoa muito honrosa, de um caráter, né, que prezava muito pela família, né, então nossos sentimentos pela família, que Deus conforte o coração de todos, né, e também por último agora, mais recente, o nosso também companheiro Exídio, né, morador antigo da cidade, um homem muito, muito trabalhador, né, várias e várias ocasiões eu saía de madrugada para trabalhar, encontrava ele na esquina ali com o seu facãozinho de cana na mão, né, então um trabalhador que merece o nosso respeito, né, e também quero deixar aqui minhas considerações, e que Deus conforte também o coração da família, porque só quem passa por esse momento de uma perca de um ente querido que sabe a dor que é, né? Então que Deus possa confortar o coração de todos. E para finalizar, hoje também eu estive aqui à tarde participando da reunião do Conseg, fui convidado e por sorte dessa vez eu estava de folga, porque sempre que convido estou trabalhando, né? E pude participei da nova eleição que teve do próximo biênio dos membros do Conseg, né? E de tantos assuntos que foram abordados aqui, o assunto que mais foi falado foi sobre a questão da dengue, né? Que é uma coisa que foi lido aqui, a gente tem que ficar sim de antena ligada, fazer a nossa parte, cuidar do nosso quintal, também ficar de olho no quintal do vizinho, se tem alguma irregularidade, para a gente fazer a nossa parte de denunciar e cobrar, porque a dengue ela causa um mal-estar muito grande para quem já teve, né? É muito uma dor insuportável no corpo inteiro, e isso pode até levar à morte, né? Dependendo da situação. Então que nós possamos fazer a nossa parte, né? Que Deus vai fazer a dele. Boa noite a todos. Tenham dia, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Fernandes Beloto. Com a palavra, vereador Vitor Norbiato Florentino. Peço ao vice que assuma. Tá bom, só. Não sei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa,
população que aqui nos assiste. Queria agradecer a presença do ex-presidente da casa, atual vice-prefeito do município, por estar presente também, e a todos os munícipes que nos acompanham aqui, Líquio, Edgar, Dema, Leandro e os internautas. Como, em primeiro lugar, eu queria falar, como a minha prioridade é o município, vou falar do município, que é para isso que eu estou aqui, né? Eu queria parabenizar todos os servidores públicos, todos os voluntários que estiveram envolvidos no aniversário do município, nesse 1 mês de festividade. E sem eles, as festas não aconteceriam. Então, eu queria parabenizar aqui todos os servidores públicos por cada voluntário que tirou seu tempo para estar ali. Muitos deles não recebendo nada mais, mas sim pelo desenvolvimento, para receber esses turistas, né? Então, é um agradecimento do fundo do coração a todos que estiveram envolvidos, e também ao Padre Humberto, por todo o trabalho que ele faz diante do santuário, seus voluntários, por uma festa maravilhosa que aconteceu da melhor forma possível. E também não poderia esquecer de agradecer o pastor Antônio e as igrejas evangélicas, que também teve a sua Semana do Evangelho. Participei na sexta-feira aqui, que também foi muito bonito, muito acolhedor. Está de parabéns também. Então eu queria agradecer em nome do Padre Humberto, pastor Antônio, a todos os voluntários e, em especial, os servidores públicos, né, os funcionários do município, que se dedicaram já tem 2 meses que vem fazendo as coisas acontecerem para que essa festa grandiosa aconteça no nosso município. Passou muitas e muitas pessoas aqui, e eu acredito que cada ano só tem a aumentar esse número, porque a população também acolhe muito bem os turistas, e isso é desenvolvimento para o município, cresce a renda, a economia, então é tudo para melhorar o desenvolvimento do município. Não poderia deixar de citar aqui também a toda a equipe do executivo, principalmente o setor de obras, né, pelos recapeamentos nos bairros, né, que estão sendo concluídos no Maria Laís Martins e no Maria José de Castro. Recapeamentos que eram necessários, tinha muitos buracos, tinha muitas críticas, mas a equipe nunca deixou barato, sempre correu atrás, né, das emendas do governo estadual, governo federal, e graças a Deus está sendo concluído também mais uma etapa. E não pode ficar parado, tem outras coisas que temos que buscar, tem outras ruas, tem outros bairros que precisam ser asfaltados também, colocado guias, e eu queria agradecer aqui, então, a equipe da engenharia, né, e todos os servidores envolvidos e o executivo municipal. Queria também parabenizar, a gente sabe que na nossa região está tendo um surto de dengue, né, na região toda, né. A equipe de saúde está se empenhando ao máximo, passando de casa em casa, passando veneno em todas as edificações, todas as casas, para diminuir ao máximo o foco da dengue. Mesmo assim, tem casos de dengue no município, então a gente tem que ter uma consciência, né, orientar aos munícipes para que limpem os seus quintais. A dengue é séria, pode levar até a óbito, então a gente tem que ter essa consciência e passar para as pessoas que a limpeza é muito importante. E algo que tem que dar exemplo, sim, a prefeitura está indo, mas eu acho que tem que manter, sim, essa limpeza, né? Não só nesses períodos, e a cobrança continua. Sempre em relação às indicações verbais aqui dos vereadores, a gente sempre está passando para os setores competentes, mas vocês têm toda a liberdade também de ir direto nos setores e passar, né, como sempre foi, e eu acredito que eles vão olhar com bons olhos, e se tiver a possibilidade de atender essas emendas. Em relação ao que foi dito em meu nome, mais uma vez, como se diz, né, vamos perder mais um tempo aqui, né, para responder algo que chega a ser bizarro,
mas estamos aqui para isso, né? Peço até licença para a população que nos assiste. O nobre vereador me surpreendeu. Em 10 anos como prefeito, fazer tudo aquilo realmente me surpreendeu bastante. Tem coisas aqui que, não sei se a história fala que foi o prefeito Nilo, mas como o senhor disse que foi o senhor, então vamos colocar na lista que foi algo que você fez. Em 10 anos fez bastante coisa. 2 pontes, uma piscina, comprou máquinas, ganhou 28 quilômetros do Estado, delegacia do Estado, recapeamento do Estado, alambrado e muro, recurso próprio. Não, 10 anos, eu acho que foi surpreendente. Sinceramente, foi surpreendente. Agora, em relação ao meu nome, aos cargos que ocupei na Prefeitura Municipal de São Expedito, cargo em comissão, que é de escolha do prefeito, ocupei com muito orgulho, fiz meu papel e nunca estive fora da lei em relação a esses cargos. E na prestação de serviços que fiz em outros municípios, sempre dentro da lei, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá e feito o meu serviço, que é para isso que eu fui contratado. Agora, o novo vereador, com mais de 20 anos de casa, tem que tomar muito cuidado no que fala que eu mamei da prefeitura. Cuidado, vereador, isso é falta de decoro parlamentar. 3 advertências dessa pode dar cassação de mandato. Então você tem que aprender a respeitar os nobres vereadores que estão aqui. Algo que eu não sei que se passa na sua cabeça. Então pense com cuidado as palavras que você fala, porque você tem que provar o que fala. E isso pode dar trabalho para você. Apesar que você falou que ficou vários tempos aí sem nenhum cargo, ajudando os prefeitos, surpreendente também. Nesses anos, se você ficou ajudando os prefeitos sem nenhum cargo, sem receber nada. Muito surpreendente. Tá de parabéns, tem que tirar até o chapéu pro senhor. Parabéns, parabéns. Em 20 anos de vereador, ficar ali do lado dos prefeitos, só como voluntário, sem receber nada, ajudando ao máximo. É surpreendente. É de tirar o chapéu. Só lembrando ao senhor, é uma pergunta que eu faço. Em 40 anos, você só foi político? Será que já trabalhou na vida? Uma pergunta. Será que já trabalhou na vida? Ou só foi político? Prefeito e vereador? Não. Você disse na fala passada. Você estava do lado dos prefeitos, ajudando, voluntário. Verdade. Tinha esquecido. Então fica essa pergunta. Será que já trabalhou na vida? Para vir falar da minha vida? Então, eu falo mais uma vez, perco mais um tempo para responder o senhor. Eu nunca mamei em prefeitura, e você disse isso aqui em tribuna e está gravado, e você vai ter que provar. Vai ter que provar se eu já mamei em prefeitura. Se você está falando o que essa palavra quer dizer, se está falando que eu roubei, que eu usei a prefeitura, então você vai ter que provar. Você com 40 anos de casa devia conhecer um pouco do regimento interno, um pouco da lei orgânica, porque alguns atos aqui da falta de decoro parlamentar, e isso da cassação de mandato. Então, é algo que você pense, mais uma vez eu vou perder o tempo para falar, pense 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para você falar do meu nome. Você é tão surpreendente que teve todo o aniversário do município, todas as festividades, e você em nenhum momento parabenizou pelo recapeamento, pelas festas, por nada. Você fez o quê? Criticou, falou outro algo. É isso. A sua função aqui é essa. Oposição por oposição. Oposição por oposição. Não sabe reconhecer. Não sabe reconhecer. Mas ninguém espera nada a mais de você. Isso é o seu papel. Mas eu gostaria de falar para você aproveitar todo o tempo que você tem necessário, que o tempo passa. Eu tenho tranquilidade de deitar e colocar minha cabeça no travesseiro com a minha consciência limpa. Algo que muitos não conseguem fazer. Então, tome cuidado. Não vem me degrenir sem ter provas.
não vem me ameaçar que eu não estou aqui para brincadeira não. Respeito e gosto de ser respeitado. Agora, quando desrespeitam, vão ser desrespeitados também. Para finalizar, eu queria agradecer aos nobres vereadores pela aprovação do projeto, pelas emendas supressivas, parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça, que teve as alterações na emenda à lei orgânica. E, como eu disse, coloco à disposição para qualquer esclarecimento. A minha vida é transparente, não devo nada para ninguém e tenho a consciência limpa, algo que nem todos têm. Então, então todos tenham uma boa noite e um ótimo feriado amanhã, um dia do trabalhador, que todos possam aproveitar com suas famílias, descansarem, para a gente continuar e sempre pensando no desenvolvimento e na qualidade de vida dos munícipes de Santo Expedito. Queria mais uma vez agradecer ao Padre Humberto e reforçar o pedido do nobre para as festividades que vão ter no final de semana e parabenizar também a todo o trabalho do pastor Antônio com os demais pastores e das igrejas evangélicas. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Elvis Seik Pereira Riga. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Trives. Despacho final. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Leis será realizada dia 14 de maio de 2019, às 20 horas. Por nada mais haver a tratar sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.